Quando a gente fala sobre higiene brônquica e reexpansão pulmonar, são coisas que normalmente andam juntas, porque a maior parte dos exercícios para um vão acabar incluindo exercícios para o outro também. Então é quase impossível você fazer uma higiene brônquica sem fazer uma reexpansão pulmonar. E o contrário também acontece. Então, a maior parte das técnicas que eu vou ensinar para vocês hoje, eu queria muito estar presencial para apertar o tórax, para mostrar o tórax expandindo, para ver, para vocês sentirem realmente o que a gente vai fazer. À distância, já dá para dar uma noção do que eu quero conversar e o que eu acho que é legal vocês fazerem com os pacientes e tudo. Só que se a gente conseguir fazer essa aula presencial, vai ser muito mais fácil e muito melhor. Se alguém tiver catarrento, é melhor ainda. Para ficar um pouquinho mais fácil, eu vou falar primeiro de reexpansão. Então, são manobras que vão procurar expandir o tórax, expandir o pulmão. E depois eu vou falar um pouquinho sobre as manobras de higiene, que servem para colocar a secreção para fora, para você, enfim, limpar o seu pulmãozinho. Lembrando que quase sempre as duas vão estar juntas. Quando a gente fala de reexpansão pulmonar, sempre, na verdade, quase todas as técnicas vão tentar imitar um bocejo. E um bocejo é só você respirar fundo, faz uma pequena pausinha e coloca o ar para fora. É uma técnica de reexpansão pulmonar que funciona muito bem. Seu corpo faz isso sozinho. E tem uma técnica muito boa de higiene brônquica que o seu corpo também faz sozinho e é a melhor que existe. É a tosse. É simplesmente você puxa o ar, você aumenta a pressão dentro do tórax e você assopra o ar para fora. E o ar sendo cuspido para fora, ele sai junto com a secreção. Basicamente, eu acabei de resumir todas as manobras de reexpansão e higiene brônquica. Só que aí, a gente consegue fazer isso de formas diferentes. Às vezes para procurar objetivos um pouco diferentes, mas de forma geral sempre vão ficar ali, tá bom? Quem quiser escrever algumas coisinhas, eu vou falar alguns nomes e aí só para lembrar o nome da técnica ou alguma coisa assim. Antes da gente falar de reexpansão, em que situações vocês acham que a gente indica uma manobra de reexpansão pulmonar? Porque não adianta só expandir, tem que saber quando expandir. O que vocês acham? Quando que eu preciso reexpandir um tórax? Antes de fazer uma aspiração, Não. não? Quando ele Hum. tá colabado, Oi, perdão. quando ele tá colabado, quando o paciente Aí, boa não tá ideia. entre a parte da frente, Isso. Quando ele tá fechado, quando ele tá colabado, quando ele tá colapsado, você pode dar o nome que você quiser, mas resumindo, quando ele tá fechado. É isso. A gente vai expandir quando o pulmão estiver fechado. Que situações que o pulmão pode ficar fechado? O colabamento pode aparecer por algumas situações, mas e aí? Pense em algumas doenças. Vai, uns 3 nomes de Bronquite. bronquite pode colapsar um pulmão. Mais fácil. atelectasia, Atelectasia, boa. Atelectasia eu acho que é a mais gritante, assim, que aparece. Hum, Pneumotórax. boa. Pneumotórax, ele colapsa o pulmão. O pulmão inteiro fica colapsado. Ninguém falou da pneumonia. A pneumonia também colapsa o pulmão. Ai, A bronquite, bronquiolite e afins. Lembra quando a gente estava falando sobre SARA? E aí, por enquanto, eu já adiantei uma coisa para vocês, que o líquido fica em volta do pulmão? Nem só no derrame pleural, mas fica no tecido conjuntivo, em volta dos alvéolos. Se o líquido está em volta do alvéolo, o alvéolo fica tipo uma bexiga dentro d'água. Cedo ou tarde, a água vai vencer e vai fechar esse alvéolo.
por exemplo. Ou então no derrame pleural. Como a Lorraine falou do pneumotórax, imagina que em vez de ar você colocou líquido dentro da pleura. Mesma coisa, ela pode tender a fechar. Boa. Sabendo indicações que uma manobra de reexpansão pulmonar tem, a gente já consegue entender quando que eu vou usar. Quando que eu não posso usar? Eu acho que é num broncoespasmo. E aí? Por quê? Não sei por quê. Pode sim. No broncoespasmo, Pode. teoricamente ele vai estar com espasmo no brônquio. Se você fazer uma manobra de reexpansão, talvez você até ajude a abrir. Não vai reverter, porque o espasmo é muscular e ele vai fechar de novo. Não vai. Mas talvez ajude o ar a entrar um pouquinho mais. Mais alguma? Tem uma que é mais complexa, que é o aumento da pressão intracraniana. Porque quando você faz isso, de expandir o seu pulmão, às vezes o sangue pode ir demais para o crânio e pode aumentar a pressão intracraniana. Isso acontece também com a tosse, quando você está querendo fazer uma higiene brônquica. E aí? Mais alguma contraindicação? Pode chutar, gente. Vai lá. Pacientes de cirurgia cardíaca? Às vezes não, viu? Pelo Não? contrário, às vezes é até indicado. É indicado? O É, broncoespasmo, igual o André falou, também é indicado? também. Tá. Eu Você acho pode que se a fazer. pessoa tiver com alguma instabilidade clínica, acho que já não é indicado, né? Se tiver instável. Só ver a hemodinâmica, né? A hemodinâmica do paciente. Boa. Se o paciente estiver com uma instabilidade hemodinâmica, não é indicado. E quando eu falo hemodinâmica, você pode incluir a instabilidade cardíaca também. Sabe por quê? Porque quando você faz isso, você está apertando todos os seus capilares. Você está fazendo com que mais sangue saia do seu pulmão e vá para o seu coração. Só que se seu coração de repente receber muito sangue, ele pode entrar rapidinho numa sincronia ali. Se ele tem que fazer tum-tum, tum-tum, de repente ele tem muito sangue entrando, ele pode perder um pouco esse ritmo. Então ele pode entrar em fibrilação, por exemplo. Então você precisa ter estabilidade cardíaca, estabilidade hemodinâmica. Mais alguma? Tem uma coisinha, Lorraine. Quando você fala em pneumotórax, se o pneumotórax não estiver drenado, na hora que você puxar o ar com força, o ar não vai para dentro do pulmão, ele vai para o tórax. E aí vai piorar o pneumotórax. E pode doer pra caramba. Vou aproveitar o do pneumotórax. Fratura de costela também é uma contraindicação. Isso que eu ia falar, fratura e alguma doença óssea, né? Sim, porque nisso você pode quebrar. E aí, algumas manobras de reexpansão têm algumas contraindicações específicas, tá? Antes de entrar nas manobras, eu vou tirar algumas manobras que não funcionam. Tipo, tapotagem. Tapotagem não funciona. Sabe o que é tapotagem? Geralmente em criança funciona, né? Não vou nem me meter em criança. Mas até onde eu saiba, tem algumas evidências que funciona, mas até onde eu saiba também não funciona, não. Mas eu não vou me meter em criança, não. Tapotagem é aquele negócio de você fazer a mão em conchinha e ficar. Uhum. Os tapinhas. Tem os tapinhas que as pessoas têm que fazer assim. Tá. Me ensinaram No que adulto funciona. não funciona. Não funciona, não percam tempo fazendo isso. Drenagem postural. Já ouviram falar dessa? Já ouvimos. Sim. Na minha época era muito ensinado isso. Putz, sabe, nunca foi comprovado que funciona, mas mesmo assim todo mundo ensinava e eu nunca vi fazendo, eu nunca fiz, graças a Deus. Drenagem postural basicamente
Imagina que você tá com o pulmão cheio de catarro, e eu vou resumir de um jeito muito bruto. Vira você de ponta cabeça que o catarro sai pelo nariz. Não, não funciona. Dá pra entender o porquê, né? Porque se eu tenho um pulmão, tá? O catarro tá aqui em cima, aí eu quero que o catarro saia. Se eu colocar só esse lado pra cima, o que vai acontecer é que o catarro vai sair de cima e grudar embaixo. Ele vai escorrer pelo lado e vai grudar embaixo. Ah, aí eu viro pro outro lado. E pro outro lado vai ter outro pulmão também, vai ter outra parede. Não é um caminho simples de fora para dentro. A não ser que você coloque o paciente numa máquina que vá rodando ele, e também nem isso vai funcionar, a não ser que ele fique de ponta cabeça. Não faz o menor sentido. Porque também se você ficar de ponta cabeça, o catarro da base vai pro ápice. Então, tanto faz. Não funciona. Mais uma que vocês acham que não que vocês sabem que não funciona. Conseguem pensar? A mais famosa? Eu não sei muito bem o nome. É vidro? Isso. Vidro? Não é? Isso Acho que aí. é assim. É Que essa. Eu tava esperando alguém falar. Eu tava esperando, porque é o que eu ouvi falar muito nos últimos dias, que está sendo ensinado, me deu até uma reviravolta no corpo aqui. Vamos falar sobre a vibro. O nome completo da técnica é vibrocompressão. Então você vibra. É que vocês não estão vendo na minha mão, mas ela tá tremendo. Vocês vibram e contraem o tórax da pessoa. Tá. A vibrocompressão funciona. A vibro funciona numa certa frequência de 60 vezes por segundo, pelo menos, por algum tempo. Ou seja, sua mão tem que vibrar 60 vezes por segundo. Na boa, eu sou bom de vibrar, mas isso aqui não tá vibrando 60 vezes por segundo, nem sonhando. Tá, vamos supor que você consiga vibrar 60 vezes por segundo, você vai ter que ficar um tempo ali fazendo essa técnica. Quanto tempo? Não está definido, mas algum tempo. Vamos colocar 10 minutos que seja? Você não tem nada para fazer da sua vida, de ficar vibrando por 10 minutos ali? Você vai ficar com o braço cansado, vai te dar uma baita de uma tendinite. E talvez não funcione. Professor, mas eu já vi no hospital os físicos fazendo, elas não ficam 10 minutos, não. Pois é. É Eu nunca vi rapidinho. alguém ficar 10 minutos. Ah, nunca. Ô, Pro, eu vou sair e vou entrar de novo, porque não tá aparecendo mais você pra mim. Ah, Aí eu sério? já Pera volto. aí. Tá bom, eu vou fechar a câmera e vou abrir de novo pra ver se dá um jeito. Pera aí. Deixa eu ver. Pera. Não? Não, eu vou sair e eu Tá entro de bom, novo. fechou. Tá, vibro, compressão funciona. Vibro funciona se for feita de um jeito bem específico e bem difícil. Então por que que a vibrocompressão funciona? Pela movimentação, eu acho que colocar a pessoa para andar vai fazer o mesmo efeito, não é? Vai, melhor até. Eu Mas repeti tanto isso nos últimos dias. Ó, presta atenção. A vibrocompressão funciona, mas não é por conta da vibro, é por conta da compressão. E a compressão nada mais é do que você imitar uma tosse. Fechou? Pior é que se você jogar na internet manobras de reexpansão pulmonar, por exemplo, como tem muita coisa antiga que vai ficando mais famosa na internet, as primeiras páginas inteiras são só de técnicas que não funcionam. Assustador. Tem um site, não, um documento da Associação Brasileira de Fisioterapia Intensiva, e quem fez foi um professor meu, em 99. Ele não era meu professor em 99, eu não tô tanto tempo formado assim. Mas é só para vocês terem uma ideia que, pô, 23 anos, muita coisa mudou. Muita. Porque nesse consenso só tem essas técnicas que não funcionam. Que caíram totalmente em desuso. Mas ela ainda está na primeira página do Google. Acho que é o segundo ou terceiro link. Então, não. Deixa eu pensar mais alguma. Percussão. Percussão não funciona. E é aquele negócio de bater sim, tá? Tapotagem é. Percussão é bater mais forte. Tudo bem?
A potagem é você pegar as duas mãos e fazer assim. Funciona se você bater 60 vezes por segundo por um certo tempo, ajuda. Caso contrário, não. Professor, Oi. tem alguma técnica que funciona? Tem, eu só tô querendo tirar da cabeça de vocês as que não funcionam, para vocês nunca perderem tempo fazendo o que não funciona. Ah, tá. Porque eu falei, ué, tem tudo Porque, isso. na boa, se você vai ficar gastando 15 minutos para fazer uma coisa que não funciona, senta e lê um livro pro paciente, pelo menos os dois se divertem mais, cansa menos. Definimos que o que não funciona, então vamos falar agora do que funciona. A melhor técnica de reexpansão pulmonar, a Lohane acabou de falar. Coloca o paciente para andar. Deixa eu ver se só voltou todo mundo. Tá todo mundo bem? Sim, Quando Pro, eu- já tá já. Voltou? Tá todo mundo me Voltou. ouvindo bem? Eu tô na câmera? Quando você está deitado, não importa o decúbito, seja dorsal, lateral, ventral, não importa. O catarrinho vai se acumular para baixo e para trás, na direção da cama. Numa pessoa que está deitada numa cama de UTI, por exemplo, é a mesma coisa. Para trás e para baixo. Mais para baixo porque vai ficar uns 30 graus. Quando você está em pé, o catarro se acumula mais para baixo. Só que indo mais para baixo, que é como o corpo foi feito para trabalhar, o corpo consegue também eliminar mais fácil pela própria mecânica pulmonar. E só o fato, às vezes, de você. Quem aqui nunca, quando está gripado, doente, levanta da cama e já levanta tossindo? É isso, já entendeu a ideia. Ficar em pé é o melhor exercício que tem de reexpansão pulmonar e higiene brônquica. Se você quiser, só coloquei o paciente em pé e ele já tossiu, então é isso? Se você quiser valorizar um pouco mais isso, coloca o paciente para andar, porque quando você está andando, você está respirando mais fundo. Quando você faz exercício, você respira fundo. É a melhor forma de você expandir um pulmão, respirando fundo. Dependendo do paciente, eu posso sentar ele e deixar ele um tempinho sentado, né? Ajuda. Dependendo do paciente, você pode levantar, fazer uns exercícios, dar uma voltinha e depois você deixa ele sentado. E deixa a natureza fazer o que ela foi feita para fazer. Funcionar. Não, tô falando mais daqueles pacientes que tá com um monte de aparelho. Aí vamos dividir esses pacientes agora. Porque a gente tem paciente que não pode andar. A gente tem paciente que está numa ventilação mecânica, que está sedadão, está entubado, está tracostomizado, está com uma demência avançada. Agora vamos começar a trabalhar um pouquinho mais. Mas a partir do momento que o paciente pode andar, coloca o paciente para andar. É uma UTI, você pode andar com o paciente dentro da UTI. Você pode fazer exercícios, você pode fazer o paciente cansar. Essa é a ideia. E, se possível, na posição vertical. Isso vai ajudar o ar a se movimentar melhor e a secreção a sair melhor. Lembrando, o que a gente mais quer imitar é um bocejo e uma tosse. E só o fato do paciente ficar em pé já vai fazer ele tossir bem melhor, porque o diafragma fica livre, as vísceras vão para baixo, o diafragma consegue contrair e relaxar melhor, ele trabalha melhor e o pulmão expande mais. Acabou. Fim de papo. Barriga foi para baixo, as coisas expandem mais. Agora vamos lá. Vamos começar a focar um pouquinho em alguns exercícios que eu consigo fazer para o meu paciente expandir mais o tórax. Seja em pé, seja acordado, seja consciente. Primeiro vamos falar dos conscientes, depois a gente vai para os pacientes que não estão conversando, não estão interagindo de alguma forma. Vocês conhecem algum? Desculpa, você pode repetir? Vocês conhecem alguma técnica de reexpansão pulmonar com o paciente acordado, primeiro? Agora eu não lembro. E aí? Pode me pedir para ele fazer a respiração um pouco mais lenta, puxar e soltar pela boca, colocar a mão no tórax. Você acabou de falar 4 técnicas diferentes.
Tá vendo? Nossa! É simples, é isso. Vamos dar nomes para isso, ó. Primeiro, colocando a mão, vamos lá. Colocar a mão são exercícios ventilatórios diafragmáticos. Porque quando você coloca a mão, isso é mais legal quando o paciente, por exemplo, está deitado. Então, ó, exercícios respiratórios ou ventilatórios diafragmáticos, ou de propriocepção diafragmática. Quando você coloca a mão aqui, isso é muito legal quando o paciente está deitado, tá? Você faz o paciente prestar mais atenção na ventilação dele. Você faz o paciente puxar mais fundo o ar, porque ele vai tentar levantar a sua mão. E aí você está imitando um bocejo e uma tosse. O diafragma sozinho, ele faz até um pouco mais do que 70% da ventilação. Lembra? Só o diafragma sozinho já é capaz de manter tudo funcionando. Se você coloca a mão aqui, você não vai fazer o paciente usar mais o diafragma. Quer dizer, o paciente não vai deixar de usar outros músculos para usar mais o diafragma. Só que se você colocar a mão aqui, o paciente vai puxar mais fundo inconscientemente. Ele vai tentar levantar a sua mão. Você pode usar isso como objetivo. Puxa o ar até levantar minha mão. Ou até empurrar minha mão, se o paciente estiver em pé. Ele vai respirar fundo. Exercício de propriocepção diafragmática ou exercícios respiratórios ou ventilatórios diafragmáticos. Você pode colocar o estímulo da sua mão e pedir para ele levantar a sua mão. A mão tá no abdômen? A mão, perdão. Vocês estão me vendo? Pera aí. A mão tá aqui, ó. Então, costelas. Diafragma tá aqui em cima, um pouco acima do meu estômago. Quando eu puxo o ar, deixa eu descer mais. Quando eu puxo o ar, ele desce e sobe. Você coloca a mão bem em cima do diafragma, aqui no processo xifoide. Deixa pra cá já. Eu já vou começar a usar mais o meu tórax. Então, você vai colocar a mão em cima do diafragma e pede para o paciente puxar fundo o ar. Em pé ou deitado. E é incrível, mas só de você colocar a mão aqui em cima, o paciente já vai tentar fazer alguma coisa nesse sentido, sem perceber. É legal para você expandir o pulmão. Quando o paciente está em pé, você pode pedir também, mas é melhor quando o paciente está deitado ou alguma coisa nesse sentido, porque aí fica mais fácil. Fica uma ventilação um pouco diferente. Mais um. Mila, você falou daquele da. Você falou de puxar em tempos, né? Olha só. Vamos fazer agora o seguinte. Tem duas técnicas diferentes só nessa ideia. A primeira é a inspiração máxima sustentada. Na inspiração máxima sustentada, você vai pedir para o seu paciente puxar fundo o ar de forma lenta e uniforme. Então vai ser assim, ó. E vai pedir para ele fazer uma apneia. Lenta e sem esforço. Então vamos lá. Pede para o paciente puxar lento pelo nariz o ar de forma lenta, profunda e contínua. É pelo nariz, tá? Eu tô fazendo pela boca só para ela fazer o sonzinho. Puxou fundo. O máximo que você conseguiu, faz uma apneia. Uns 3 segundinhos. E pede para o paciente soltar o ar. Lento, contínuo. Nesse caso, pode soltar pela boca também, porque a gente já vai começar a trabalhar um pouquinho também de higiene brônquica. Então, inspiração máxima sustentada. Pede para o paciente puxar fundo o ar e soltar até a capacidade residual. Então, vai ser isso, ó.
Deu para entender? Sem muita força Deu. para soltar o ar. Lembra de volume corrente, volume de reserva ins, volume de reserva ex. Só vai sobrar o que sobrou mesmo, o que não dá para sair do pulmão. Capacidade pulmonar residual. E depois respira no ritmo dele. E eu já vou aproveitar esse gancho antes de dar algumas orientações, já vou puxar mais um. Em vez de puxar fundo de uma vez, você pode puxar fundo, só que em pequenas pausas. Por exemplo, em 2 pausas. Ou em 3. Com apneia também. Com apneia no finalzinho também. Em cada degrauzinho, se possível. Quantas Isso. repetições? Boa. Você pode fazer isso. Antes de falar isso, deixa eu só dar o nome dessa técnica, que eu já vou falar de todas essas, algumas contraindicações que podem falar uma repetição ou 5. Mas esse, em pausas, é a fracionada, tá? Então, inspiração máxima fracionada. Ou em tempos. Tem uma contraindicação que eu não falei para vocês. Primeiro que isso eu preciso que o paciente esteja conversando comigo, porque senão se eu falar só respira fundo e ele só estiver olhando para minha cara, ele não vai entender muita coisa. Segundo, às vezes você pode fazer esse exercício algumas vezes, como já está acontecendo comigo, e vai dar um pouquinho de tontura. Porque você está colocando muito gás carbônico para fora, porque você está desequilibrando o pH do seu sangue. Então, conversa com o paciente e fala, olha, se você sentir mal-estar, para, respira um pouquinho, descansa. E conversa mesmo com o paciente. Faz uma pausa, brinca com ele, dá risada, conversa, pergunta como é que estão as coisas. Pergunta como é que ele dormiu à noite, se ele almoçou. Respondeu? Continua os exercícios. Porque se você respira muito fundo, ou muito rápido, ou qualquer um desses exercícios, você acaba tirando o equilíbrio ácido básico. Isso pode fazer com que muito gás carbônico saia e vai dar uma tontura, uma dor de cabeça, um mal-estar, um negócio esquisito. Só descansar que tá tudo certo. Não tem segredo, não. Ah, tô fazendo exercício, o paciente quase desmaiou. Para, deixa o paciente descansar um pouquinho. Senta um pouquinho, conversa. Conversou? Você vai ver que ele vai melhorar. Eu garanto que vai. Se o paciente não estiver se sentindo mal, estiver tudo bem, você consegue fazer isso algumas vezes. Quantas vezes? Aí é que tá. Não tem um limite mínimo nem máximo. O que eu vou sugerir para você é que você faça algumas séries. Faz umas 5 e divide isso em 2, 3 vezes, 2 vezes de 5. Isso é um baita de um exercício. Então vamos lá. Já dei alguns nomes. Exercícios respiratórios ou ventilatórios diafragmáticos. Exercício com inspiração máxima sustentada ou com inspiração máxima fracionada. Ou máxima sustentada. Dá para fazer mais uma. Tá fazendo sentido, pessoal? Vocês estão conseguindo anotar? Tá tudo indo ok? Estão pegando umas técnicas novas? É? Vou avançar mais um pouquinho então. Deixa eu ver. Qualquer coisa vocês me interrompem, tá? Que eu não tô vendo vocês. Eu tô vendo só meu tórax aqui pra ver que você tá fazendo legalzinho. Mas tá dando pra pegar? Tá sim. Tá sim. Na prática fica mais legal, porque aí eu faço vocês catarrarem. Mas, ô Luiz, você falou com a Silvia? Deu certo, né? Falei. Por enquanto, sim. Dia 24. Eu vou fazer um banner e bom, eu acho que hoje ela me confirma, tá?
É dia 24 de maio que a gente tinha falado? Eu não lembro agora de cabeça. Abril. Abril? Fechou. Mais conhecido como daqui 2 semaninhas. Acho que foi no domingo. Fechou. Só tô esperando ela me confirmar que ela falou que ia pra lá hoje e ela ia me falar que sim ou que não. Eu acho que sim. Ela falou que sim. Vamos mais um? Então, Vamos. ó. Exercício de respiração abreviada ou ventilação abreviada. É assim. Gente, eu não sei esses nomes todos de cabeça, não, tá? Eu só sei porque recentemente o hospital proibiu, aliás, começou a não obrigar, mas começou a pedir para que a gente dê nome das técnicas para que eles consigam cobrar melhor os convênios e afins. Então aí eu tive que fazer uma revisão na minha cabeça de um monte de técnica que a gente só faz e nem sabe o nome que tem, sabe? E se vocês pararem para pensar, se numa frase a gente consegue falar 4 exercícios diferentes, dá para entender que é um pouco de frescura mudar o nome para algumas coisas, né? Mas vamos lá. Exercícios de ventilação ou respiração abreviada. É o seguinte. Deixa eu ver como é que eu tô na telinha. Ó, você vai puxar o ar, vai fazer uma pequena pausa com expiração. Então vamos lá. Se fosse uma escada, você ia subir Puxa, vai 2. soltando, né? Você vai subir 2 degraus, descer 1. Subir 2, descer 1. Subir 2, descer 1. Até você chegar no máximo. Quando chegar no máximo, você desce de uma vez. Então, ó. Sobe 2. Solta 1. Só 1. Sabe? Negocinho de nada. Ô, Pro, eu não sei se é o mesmo, mas tem um que a professora ela ensinou que você faz exatamente assim, só que na hora de você soltar, você faz como se falasse. Eu lembro que ela falou a palavra, é um huff que faz. Eu não sei se é o mesmo. É um pouquinho diferente. Eu vou É um colocar pouquinho. já já o Huffing. Sim. É um Tá pouquinho bom. diferente. Meninas, o Huffing é mais para higiene. A gente, por enquanto, reexpandindo, mas já dá para emendar um. Sabe por quê? Porque já que você vai puxar o ar, e a minha ideia é que você puxe para fazer uma reexpansão, por que não aproveitar o gancho e já pedir para você soltar o ar de um jeito diferente, para já emendar uma higiene brônquica? Eu posso, por exemplo, pedir para o paciente puxar desse jeito, só que na hora de soltar, em vez de soltar fazendo, eu posso pedir para ele soltar fazendo, porque aí vai fazer. Não dá para explicar isso tão EAD assim. Daqui a pouquinho eu volto no Huffing, tá? Então, ó. Pegaram o nome dessa última? Do exercício respiratório. Não, ventilação fracionada. Mas você deu também exercício respiratório abreviado. Abreviado, perdão. Isso. A fracionada é inspiratório, o abreviado é uma respiração curta. Então é. Uhum. Isso. Isso legal para um paciente que está acordado. Dá para você fazer tranquilamente enquanto o paciente está caminhando, por exemplo. Aproveita seu tempo também, tá? Não existe isso de parar para fazer isso, parar para fazer aquilo. Não. Tô andando com o paciente, pede para o paciente aproveitar que ele já está andando, já está fazendo um exercício ventilatório muito bom, e físico também, e pede para ele puxar o ar diferente. Ou então, enquanto ele está fazendo um exercício, e todo mundo fala muito de subir o braço puxando o ar. Pode ser, mas pode ser mexendo a perna. Quem faz academia sabe que quando você está lá fazendo os exercícios, você tem que puxar o ar, tem que respirar junto. Ajuda. Mesma ideia. Pede para o paciente puxar o fundo do ar enquanto ele está mexendo a perna. Não tem problema, não. Vai ajudar o desempenho da perna e também vai ajudar o desempenho do pulmão.
Ô, Pro, Oi. então, no caso dos que não estão acordados, a gente só faz manobras? A gente não pede pra... Você pode fazer manobra. Vamos já engatar esse então? Ó, imagina que o paciente está agora ou em coma. Não, não vamos falar do em coma ainda não. É um paciente que está com demência avançada. Ou seja, ele não consegue entender o que você está falando, mas ele não está entubado, por exemplo. É um paciente que só está, por exemplo, um AVC extenso, uma demência já avançada. Ou um paciente que tem, por exemplo, esclerose múltipla ou uma doença neurodegenerativa, porque ele não vai conseguir puxar fundo o ar, ele não vai ter força para fazer isso. Para reexpandir um tórax, conseguem imaginar alguma forma de fazer isso? Ah, eu pensei na que você falou, de posicionamento, de colocar sentado. Pronto, isso. Mais fácil do que qualquer coisa. E, Ele. e um, Qual, perdão? e um que esteja entubado, que você não pode fazer tanta coisa assim. Só o Eu acho que posicionamento esse é de o lado. mais fácil ainda, sabia? O que está É, eu entubado acho que é eu o fico mais uma fácil. dificuldade quando eu fui pro hospital. Vamos pensar. Primeiro, vamos pensar no demente, sei lá, num AVCzado, em alguma coisa nesse sentido. Ele tá numa doença que ele não entende o que você está falando, ou ele entende, mas não consegue fazer. Você pode simplesmente fazer. Deixa eu ver como é que eu tô na câmera de vocês. Pronto. Minhas costelas, quando eu puxo o ar, tá? Agora, se eu não posso fazer isso, eu vou tentar fazer com a minha mão, ajudar meu paciente a fazer isso. Então, você pode simplesmente fazer uma inspiração manualmente assistida. Puxa as costelas do paciente para cima e já aproveitando, quando o paciente soltar o ar, você favorece o ar para sair também para você fazer uma higiene brônquica. Então vamos lá. Inspiração assistida manualmente. Você não precisa nem que o paciente faça alguma coisa. Se o paciente não estiver te obedecendo, você só fica ali fazendo isso junto com a sua mão. Quando o paciente puxar o ar, você vai junto. Puxa toda a caixa torácica dele para cima, como se fosse um balde aqui, ó, a alça de balde. Puxa. Já ajuda. Você pode fazer isso Como é assim. o nome desse? Inspiração manualmente assistida ou inspiração assistida. Ou você põe a mão aqui na frente, ou você põe a mão aqui do lado. Lembrando que a costela vai fazer esse movimento de balde. Como a minha tela está inclinada, vocês estão conseguindo me ver direitinho? Eu não estou conseguindo ver vocês. Sim, Sim, sim. Pro, É? dá pra ver. O que eu quero é que a mão faça isso. Aliás, que as costelas façam isso. E aí eu vou junto com a minha mão puxando as costelas para cima. Eu tinha pensado outra. Boa. Se o paciente estiver mais ou menos acordado, você pode fazer manobra de inspiração com bloqueio. Você fala para o paciente puxar o ar, puxa, 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 e do nada você solta. Você vai fazer tipo um soluço. E quando o paciente der esse soluço, mais ar vai entrar de uma vez e vai expandir um pouco mais o seu pulmão. Como que pode chamar essa, Luiz? Ok. Bloqueio inspiratório. Valeu. Pode mostrar essa de novo, Luiz? Por favor. Agora. Peraí. Então, ó. Estão vendo meu tórax, né? É que daqui minha mão some. Olha só. Dá pra ver. Dá? Dá. A de bloqueio, perdão, a assistida, você leva a caixa torácica para cima. Eu acompanho o movimento dela. Nem é só acompanha, você empurra mesmo. Eu Ou empurro. você puxa. Isso, você está assistindo a inspiração.
A de bloqueio, você pede pro paciente puxar o ar. Puxa, 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 puxa. E do nada você tira a mão. Então vai ser mais ou menos isso, ó. Pera aí. Mas faz uma pressão, né? Faz uma Você pressão nessa. segura. Exatamente. Você segura, 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 segura. De repente você solta. Aí você Aí o solta. paciente vai fazer tipo uma manobra de bloqueio inspiratório. E aí depois, já que você já tirou, você já tira puxando para cima para você fazer uma inspiração assistida logo depois de uma manobra de bloqueio inspiratório. Vocês estão ouvindo o cachorro do meu vizinho? Não. Não. Que bom. Gente, é sério. Meia-noite, 5 horas da manhã. Eu não sei o que esse cachorro tem. E ele é bonitinho, ele é bonzinho, mas ele tá fazendo eu pegar uma raiva dele que vocês não têm ideia. Tem alguma dúvida, gente? Pode ir perguntando. A gente lembra- tira a mão na INS ainda, né? Na Tira o INS ainda. bloqueio. Isso. Então é assim, tipo assim, puxa, 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 puxa. Soltei a mão. Tá. Quando eu soltar a mão, ele vai fazer um solucinho. Alguém falou de ninguém falou de Respiron ainda. Que bom. Esse tá na lista dos que Não não serve. serve para Qual é? nada, Não, a não falou? ser sustentar a indústria do dono da empresa lá. É um brinquedo. Ah, Bem aquele, caro. né? Carinho, né? O Respiron, vocês já viram o Respiron? Eu tenho aqui. Você tem? Ótimo. Tenho. Guarda Eu ele. não sei por quê, assim, não é que eu não sei por quê. A minha filha mais nova, ela tinha muitas crises recorrentes de pneumonia, né? Uhum. E aí até ela chegou a fazer a fisiorrespiratória. Aí deram esse Respiron para ela fazer. Tá até aqui guardado. A ideia do Respiron é você puxar o ar para fazer as bolinhas subirem. Subirem, Concorda comigo que tanto faz as bolinhas? Que é só É. puxar o ar? Tipo, Uhum. você acha que pro pulmão faz diferença do tipo, estou Não. puxando com a bolinha, sem Ou a sem a bolinha? bolinha. Aí Não. você pode falar que ele funciona como incentivo, porque É ele o faz feedback, as. né? É. Só que na. E é caro aquilo lá, né? Eu não sei porque ela, né? Pô, hoje deve estar custando uns 60, 70 reais. Deixa eu ver aqui, peraí. Comprar. Tinha que ver a cara de decepção da minha prima quando ela fez a abdominoplastia, que mandaram ela comprar, e depois que ela comprou, eu falei que não prestava pra nada, era só ela respirar que dava na mesma. Tá mais barato hoje. É. Desvalorizou, tá 30 reais. Na Ó, minha também. época eram uns 40, 50. Eu pensei que hoje em dia tá mais caro, por conta de tudo, né? Tá mais caro. Que nada. Tem lugar que dá 20. 20 reais no Mercado Livre. É. Ah, tá A mais foto barato do mesmo. idoso ainda bonitinha na frente. Mó Eu acho que bonitinho para aquele criança idoso fazendo ainda vale yoga. tentar, né? Para Talvez criança para ainda vale. criança, né? Acho que nem para criança, porque é chato. Foi chato. Teve uma Sabe aula como você pode prática fazer que eu para criança? participei Ah, pode falar, Dé. Depois eu dou umas ideias e legais. eu fui a modelo para fazer, porque não podia ficar trocando de boca em boca, que foi pós-Covid, já na época da pandemia, essa aula nossa. E eu Tá achei bem. bem difícil. Eu achei bem difícil subir as bolinhas lá. Eu mesmo não consegui, não. E o Respiron, tem o Respiron Atleta, Atleta 1, Atleta 2, e tem o mais de boinha, que eu nem lembro o nome. Mas se você pegar um normal, já é bem difícil. Imagina o de atleta, De boinha deve ser de nível boinha. sedentário. O de boinha tem um senhor de 90 anos na frente, fazendo assim. Nossa, eu tô lembrando até da cor da embalagem, assim. Ele é laranja, tá escrito Respiron. Tem um senhor de cabelo branco fazendo yoga, assim, sentado, como se aquilo. Enfim. Aquele senhor tá fazendo exercícios respiratórios, o Respiron não. Você quer uma criança, sabe, aquelas crianças bem chatinha? Pega um canudinho, pode ser aquele de milkshake, que é um pouco maior, coloca uma bolinha de isopor e pede pra criança sugar a bolinha e levar a bolinha de um lugar pro outro. Melhor. Ou então pega uma de papel, porque a de papel não vai vedar e vai É. fazer o ar entrar e a criança vai ficar.
levei para um lugar. É mais legal. Verdade. Sei lá, tem tanta coisa mais fácil para fazer. Meninas, respirou então. Hoje em dia a gente sabe que ele não é uma das melhores formas de você fazer, porque, enfim, porque ele não existe, tá? Não funciona, tem outras formas melhores. Deixa eu pensar mais alguma quando o paciente está mais ou menos. Tem umas que já, mas aí é que eu quero só usar as mãos por enquanto. Mas eu acho que acabou. Ah, o posicionamento não esqueçam, tá? Sentado sempre ou em pé sempre, nunca deitado. A não ser que realmente não tenha jeito. Vamos ficar um pouco. Vai ficar mais fácil agora, por pior que pareça, por mais esquisito que pareça. O paciente que está sedado, entubado, é o mais fácil que existe de você fazer uma boa reexpansão. Eu lembrei, Pro, como que faz quando tá entubado. Lembrei de mais um agora. Ó. Então vamos pegar do meio termo. Agora eu já tenho alguns recursos do tipo aparelhos. Eu posso fazer uma máscara de CPAP. Ou então, tem uma máscara que assim que você coloca ela na boca do paciente, ela permite que o ar entre, mas ela não permite que o ar saia. E por um tempo isso pode ser legal. Pode ajudar você a expandir mais o tórax do paciente. É uma válvula unidirecional. Ou, agora vamos começar a complicar um pouquinho. Uma máscara de CPAP ou BIPAP, na hora que você colocar a pressão lá dentro, a pressão que vai ficar lá dentro vai abrir alguns alvéolos. E isso já pode ser suficiente para fazer uma reexpansão pulmonar. Você pode fazer isso de uma forma contínua, então você vai lá, coloca lá e deixa. 40 minutos, 1 hora. O ideal é acima de 30 minutos, tá? Deixei ali, tirei, acabou. Tá feito uma manobra de reexpansão. Ou você pode fazer isso junto com todas as técnicas de forma intermitente. Então você coloca a máscara e tira a máscara na hora que o paciente soltar o ar. Tudo bem? Explica de novo essa, Luiz. Você coloca o CPAP Você coloca na. uma máscara de CPAP ou BIPAP, tá? E você pede para o paciente puxar o ar junto da máscara. Então você coloca a máscara e aí você tira a máscara. Por exemplo, é uma RPPI. Essa é mais famosa. Respiração com pressão positiva intermitente. Então, para ele, na ESA, você vai tirar a máscara, você vai colocar só na INS. Isso. Certo. Então você coloca uma máscara facial quando o paciente está puxando o ar. E na hora que o paciente for soltar o ar, você tira a máscara e o ar vai sair. RPPI. Respiração com pressão positiva intermitente. Ou você só coloca ali o BIPAP, uma terapia com pressão positiva. Ou uma pressão contínua, você põe CPAP. E aí devem os PAPs da vida. Então você pode pôr uma pressão contínua, que é um CPAP. O CPAP normalmente você não precisa de um aparelho, é só um fluxo de vento com uma válvula que não deixa o ar sair, pressuriza um pouquinho o ar lá dentro. Ou um BIPAP, esse sim vai pressurizar mais e vai manter a pressão contínua ali dentro, fazendo uso do EPAP, que é a pressão expiratória, como se fosse uma PIP. Ou você se põe ali a máscara e deixa. Deixa isso de uma forma aí de uns 20, 30 minutos. Então você pode fazer RPPI ou você pode fazer contínuo, tanto com CPAP, tanto como com o BIPAP.
Esse é para reexpansão em pacientes que estão sedados ou acamados, né? Tá. Nesse ponto, sedado não é muito bem a palavra. Porque se ele tiver sedado, a gente vai entender que ele está entubado ou traqueostomizado. Essas técnicas também valem para quando você está traqueostomizado, tá? Você pode colocar o BIPAP só para dar uma expandida ali, depois você tira. Deixa 1 hora fazendo reexpansão, depois você tira. Tá. Tudo bem, gente? É aqui tranquilo? Sim, tô quietinha, Agora tô vamos escrevendo. pro mais fácil. O paciente, agora sim, está sedado, está entubado ou traqueostomizado. No ventilador mecânico, eu consigo fazer isso. Eu vou lá no ventilador mecânico. Alguém já conhece alguma técnica? Aquela hora, Mila, aquela hora você tinha falado de uma técnica, qual que você conhecia do paciente entubado? A do ventilador eu não sei. Eu sei que quando eu tava lá no hospital, ela fez com o ambu. Ela usou pra Essa abrir que eu mesmo que eu qualquer. imaginei. Né? Na hora É. que você falou que lembrou de uma técnica, eu já, na hora já veio essa Porque mesmo, com o ambu. ventilador, eles não deixam a gente nem chegar perto, né? É só Que pegar os chato. parâmetros mesmo, mas mexer eles não deixam. E não foi com o ambu que ela ensinou. Então, ó, o ambu é uma bolsa, dispositivo bolsa, válvula, máscara. Ambu. E aí você coloca a bolsa com a válvula no tubo ou na traqueostomia e você empurra o ar lá para dentro. Então você é como se você estivesse assoprando uma bolsa de ar lá dentro do pulmão do paciente. E de repente esse ar vai voltar para você e vai sair. Funciona. É uma técnica de reexpansão. Você vai reexpandir o tórax do paciente fazendo isso. Só que ela tem um problema. Não estou falando que ela não é boa, ela funciona sim. Mas ela tem um problema. Você está empurrando o ar lá para dentro do paciente sem saber como que esse ar vai entrar lá dentro. Por exemplo, às vezes você tem um pulmãozinho bem pequenininho porque o resto está tudo inflamado. E aí você está colocando um volume de ar enorme. Você pode estar estourando o pulmão. Você está soprando ar dentro de uma bexiga que você não sabe se está pequena ou está, sabe, dura, ou se realmente já está expandindo bem. Então, para ajudar, você pode fazer isso, o uso do ambu, chama bag squeezing. Bag é B-A-G, espaço, squeezing, é S-Q, Q de queijo, U-E-E-Z-I-N-G. Eu sempre tive essa visão do Hamburgo, que ficava com receio dele por isso, porque eu penso, como é que você vai saber a força que você vai usar, o ritmo certo para cada pessoa? Sabe o que eu acho que é legal? Tem umas coisas que na faculdade a gente pensa e que parece que, sabe, você se sente até burro. Você pensa, porra, por que que eles estão fazendo isso? Não vai dar certo isso daí. E no final das contas, depois de 5, 10 anos, os alunos que aprenderam isso pensam, mas, rapaz, será que funciona? Porque não fazia sentido. Aí alguém vai e faz uma pesquisa e realmente não funciona. Bag squeezing funciona. Ele, né, você está enchendo um pulmão de ar e você está colocando catarro. Obviamente, isso vai expandir o pulmão. Você está colocando o ar lá dentro. O problema do bag squeezing não é que ele não funciona. O problema dele é que você coloca ar lá dentro e você não sabe como esse ar chega lá dentro. Dá para fazer bag squeezing por um tubo e por uma traqueostomia, porque afinal de contas, se o paciente não estiver com um tubo ou com uma tráqueo, a epiglote pode fechar e o ar não vai entrar. Não, o ar não entra se o paciente não quiser. Você pode tentar fazer o ar entrar junto, e aí você fala para o paciente, puxa o ar, aí você vai junto com o bag squeezing, aí o ar vai entrar com tudo. Pode ser que funcione. Mas o ideal é que você faça com um tubo ou com uma tráqueo. Só que você perde o norte do quanto está entrando de ar. Para corrigir isso, você pode fazer isso no ventilador mecânico, porque aí sim você tem um controle sobre a pressão que você está colocando lá dentro.
E aí você sabe se essa pressão que você está colocando lá dentro está explodindo ou não. E os estudos mais recentes são exatamente sobre isso, para comparar uma técnica com a outra, e nem é tão recente esses estudos, e as duas funcionam da mesma forma, com a diferença que no ventilador mecânico você tem mais segurança. Acho que é fácil de entender que o bag squeezing hoje já está ficando meio para trás. Então, aquele pessoal que fica embusando todo mundo, porque, né? Porque isso que eu fico com. O meu preconceito não é à toa. Tem coisa que eu falo, meu, não acredito que as pessoas fazem isso e obrigam as outras pessoas a fazer também. Pior é isso, obrigar os alunos a fazer assim também. É tipo, tô fazendo errado, mas é pra fazer errado também, viu? Então, assim, não é que não funciona. Funciona. Só que você não é seguro. E a chance de dar merda não é pequena também, não. É bem grande. Aí as pessoas podem falar, ah, mas eu não vou explodir o pulmão do paciente. Você garante que a pressão que você está colocando está chegando da forma que tá, com que você está imaginando? O que impede você de colocar 300 ml e num dia tá bem e no outro dia tá muito ruim? Gente, merda acontece pra caramba no hospital. Vocês não fazem ideia. Depois eu conto uns causos aqui. Não deixa eu esquecer aqui esse caso. Tenho 2 casos legais para contar para vocês hoje. Vou colocar uma coisa aqui para não esquecer. Tudo bem? Sim. Ou você aumenta o volume corrente no ventilador mecânico, ou a pressão inspiratória, então quer dizer, você vai fazer mais ar entrar dentro do paciente. Nesse caso, manobras de inspiração mecanicamente assistido, ou assistido pelo ventilador. Então, manobra de inspiração assistida pela ventilação mecânica, pelo ventilador, enfim, dá para entender. Não tem um nome muito específico. Ou você aumenta a PIP, por exemplo, porque a PIP é a pressão positiva que fica dentro do pulmão do paciente. A gente vai fazer vários vídeos na nossa aula prática. A PIP, o que o senhor Luiz. falou? É o quê? Eu posso aumentar a PIP, que é a pressão positiva, no final da expiração. Ou seja, é a pressão positiva que vai ficar dentro do pulmão do paciente que vai acabar expandindo nesse pulmão. Também um dado, um parâmetro da ventilação mecânica. Uhum. Obrigada. Tá? Luiz, Oi. aí no caso aumenta a PIP por um tempo, depois volta Boa. ou não? Exatamente. A gente aumenta a PIP por um tempo e depois volta. Por exemplo, ele Tipo, tá lá em 6. isso. Aí eu vou lá e Aí você aumenta coloco. para quanto? Posso aumentar até 10, 12, o quanto você achar que está cabendo. Essa é a Tá. vantagem. O ventilador mecânico ele vai te oferecer parâmetros de norte. Do tipo, aumentei Possíveis. de 6 para 8, a pressão de pico ficou boa, a pressão de platô ficou boa. Posso aumentar mais um pouquinho. Aumenta 10, 12, 14. Ah, a pressão começou a ficar ruim. Aí eu reduzo um pouquinho. Só Nesse isso. momento é possível visualizar a expansão do tórax? Na hora. Você vai perceber na hora. Eu acho que eu tenho um vídeo disso, hein? Pera aí que eu vou te mostrar. Boa. Ah, outra coisa. Você pode associar o ventilador mecânico com a sua mão. Você faz o paciente puxar fundo o ar no ventilador mecânico e você vai com a sua mão fazendo o mesmo movimento. Entendeu? Acho que eu tenho um vídeo disso aqui. E... Meninas, por enquanto, tá fazendo sentido? Tá. Sim. Eu só queria Peraí que eu estar tô- lá no hospital com você explicando.
Nossa, ia ser muito legal com o ventilador mecânico assim do lado. Eu também. Que droga. E o paciente assim. Ah, outra coisa, quando você faz assim no ventilador mecânico, você vê a curva subindo e descendo. Eu também gostaria, viu? Muito. Achei. Ah, achei o vídeo. Dá uma olhada aqui comigo, ó. Vou desligar o som, porque é o som de uma UTI e não é nada calmo. Ó, o que eu vou fazer é aumentar a PIP. A PIP está em 10. Eu vou abaixar a PIP para 5. E o que eu vou pedir para vocês separarem? Aqui em cima, ó, é a curva de pressão. Aqui, na linha branca, é o 0. Vocês estão vendo a seta do meu mouse? Sim. Sim? A curva branca é o 0. Aqui é o quanto de pressão está dentro da via aérea. Não necessariamente o quanto de volume, mas também envolve volume, tá? Mas, ó, se aqui é 0, aqui está por volta de 10. Eu sei porque eu sei que a PIP aqui está em 10, ó. Então, o que eu vou fazer é diminuir a PIP. Então, eu vou fazer o caminho contrário, ó. Diminuir a PIP para 5, tá? Olha como a curva que estava em 10 já foi para 5. Então, a ideia é que eu faça o contrário. Então, a curva está ficando aqui embaixo, então tem um pouco de volume lá dentro. Eu aumento rapidamente, por um tempo, a PIP para 10. Então, por um tempo, eu vou expandir um pouco mais o meu pulmão. Com o pulmão mais aberto... vou fazer o caminho contrário agora. Repara onde que a curva tá, ó. Segunda linha aqui. Primeira linha, vai. Azul. Olha como ela já subiu. Daqui ela foi para cá. Isso significa que tem mais pressão dentro do pulmão, o que significa que tem mais alvéolo sendo expandido, recrutado. Tem mais ar chegando em mais áreas do pulmão. Às vezes eu posso deixar essa PIP alta o tempo inteiro. Às vezes não. O que vai depender é a mecânica do pulmão. Tá bom? Meninas, Tem que ver mais vezes. até aqui tudo bem? Tudo. Tudo Mesmo, mesmo. mesmo. Tá, eu acho que essas são as principais manobras de reexpansão pulmonar. A partir de agora, vamos falar também das higienes brônquicas, mas vamos facilitar de um jeito bem simples de novo. Toda a higiene brônquica é parecido com uma tosse. Todas. Tipo, o huffing é uma tosse com a glote aberta. Sabe o controle da glote? De deixar ela aberta ou, tipo... Você consegue sentir quando a glote está aberta. Tipo, você sente que o ar entra e sai sem problemas. A ideia é falar para o paciente assim, ó. Fala ou qualquer letra. Fala u. É que o A fica mais fácil porque a corda vocal fica mais aberta, tá? E aí você pode ir apertando a caixa torácica dele para ele fazendo assim, ó. Por exemplo. Tá, vamos começar do comecinho então. Higiene brônquica. A melhor forma, coloca o paciente em pé, coloca o paciente para andar, coloca o paciente sentado. Só. Resolve muita coisa. Tá, eu quero fazer alguma coisa. Tá, pede para o paciente respirar fundo. Todas as manobras de reexpansão podem fazer soltar mais secreção. Todas. Porque você está expandindo mais. Se tiver algum lugar com um catarrinho sujo, vai acabar soltando mais e esse catarro vai vir para o meio. Vindo aqui para o meio, para a caixa, para a traqueia, o seu corpo resolve colocando para fora numa tossida. Beleza. Bom, importante.
Como reconhecer que o paciente está com catarro? Quais são os sinais que eu Na consigo ausculta, perceber? né? Na ausculta. O que eu vou ouvir na ausculta? Ronco. Ronco. Mais alguma coisa que dá para vocês perceberem? Talvez não tanto na ausculta. A Mas voz, né? a voz fica molhada. E aquela sensação quando a gente coloca a mão assim no peito do paciente, já dá para sentir aquela vibração. É isso. É Secreção. isso. Percussão. Isso. É isso. Vocês acabaram de entender toda a ideia. É exatamente isso. Esses são os 3 principais pontos de uma pessoa que está com secreção e não está entubada. Quando o paciente está entubado, você vai ver no ventilador a curva fazendo. A gente chama de serrilhamento da curva de fluxo. Então tá. Vou dar mais uns passinhos então. Vamos falar agora sobre higiene. A gente sabe que o paciente está com catarro. Como que a gente pode fazer para o catarro sair? Todas aquelas que eu já falei, em si só, vão fazer soltar mais secreção porque o pulmão vai expandir mais. Se o pulmão expandir mais, ele vai acabar colocando catarro para fora e o paciente às vezes tosse sem você nem falar nada. Então você só está fazendo seu exercício e o paciente vai começar a tossir. Tossir, 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 tossir. Beleza. É isso. Mas, às vezes, eu vou querer forçar um pouquinho mais. E você pode fazer isso de algumas formas diferentes. Conhece alguma técnica? Eu tô fechando a janela pro cachorro parar de latir, que tá latejando a cabeça já. Vocês conhecem alguma técnica? De higiene. Lavagem nasal, aspiração. Boa, ó. Lavagem nasal é para higiene de via aérea superior. Assoar o nariz é a mesma coisa. Um espirro é uma técnica de higiene brônquica de via aérea superior. Você assopra e vem aquele monte de secreção, você está limpando via aérea superior. A tosse é uma técnica de higiene brônquica de via aérea inferior. Mas sim, lavagem nasal funciona mais ou menos. Então, é isso que mais uma coisa que eu tenho ouvido muito nos últimos tempos, que eu fico, meu, isso aí não vai dar 100%. Para que fazer só isso se tem várias coisas que você pode fazer? A lavagem nasal, não sei, ela não empurra para dentro? A minha professora falou que era melhor tomar água. Hidrata Concordo. bem Concordo. do que colocar o sorinho no nariz. Vou falar uma coisa muito nojenta e muito legal. Alguém aqui já deu uma catarrada na água? Ah, eu sei que já. Vocês nunca cuspiram catarro em alguma água? Não se mistura. A água Não não vai. mistura. Sabe por quê? Porque o catarro tem lipoproteínas, é de gordura. E a água não dissolve a gordura. Se óleo e água não se misturam, não adianta você lavar o catarro porque ele não vai soltar. Ah, mas eu fiz isso e soltou um monte de catarro do nariz da criança. Soltou porque o fluxo, o vento, aquele jatão lavando, vai fazer soltar mais secreção. Só que se alguém tem rinite aqui, sabe que não é nada legal fazer isso no nariz. Vai Então, machucar, ainda mais se for criança. e vai machucar. E você está enfiando água no nariz. Qual é a chance disso dar certo? Com certeza a criança vai engasgar, vai tossir, vai chorar, vai doer. E, enfim, numa criança eu não vou me meter porque criança é um bichinho diferente mesmo. Eu não sei como tirar aquele catarro dali. Não vou me meter. Tem outras formas, eu sei, mas eu não vou me meter muito não. Mas no adulto, o soro tem cloreto de sódio. E sódio puxa água. Se você coloca cloreto de sódio no nariz, mas meu nariz está seco, eu vou colocar sorinho para molhar. Ele vai molhar rapidamente, porque depois aquele sódio do cloreto de sódio vai puxar a água do seu nariz, você vai ficar com o nariz mais seco ainda. E vai se tornar um ciclo onde você vai usar soro porque está seco e vai ressecar mais, ao ponto às vezes de machucar e sangrar. Então, de modo geral, soro a gente só vai usar se houver extrema indicação. Isso inclui para aspiração do tubo.
Como disse a professora Damila, é mais fácil beber água, porque quando você bebe água, você fica mais hidratado e o seu corpo umidifica um pouquinho mais o seu catarro. E aí ele sai melhor. Só isso. Outro disclaimer: pode engolir catarro. Ah, eu não vou engolir porque senão vai voltar para o pulmão. Não, você não está broncoaspirando. Você cospe o catarro. Se você quiser colocar para fora, pode, mas o seu corpo foi feito para você engolir, porque quando você engole, você reaproveita a água. Algumas pessoas têm nojo. Aí a gente é outra história. Nojinho, você pode cuspir. Mas pensando do ponto de vista fisiológico, é melhor você engolir, porque você não perde água. O seu corpo joga fora a sujeira e reabsorve a água e você fica mais hidratado e ajuda a colocar mais sujeira para fora. Tudo bem? Eu vou reforçar mais uma vez. A melhor forma de você limpar um pulmão é colocando o paciente em pé e pedindo para ele tossir. Só. Dona Maria, tosse para eu ouvir só como é que está a sua tosse. Uma tosse, ela tem que ser explosiva, ela tem que ser bonita. Se você ouve uma tosse fazendo... Não, isso não é tosse. Ou então, vocês vão entender. Eu não consigo imitar porque minha glote não é tão... Não tem um controle tão bom assim nela, de falar para ela, não abre. Mas tem tosses que você percebe que não estão trazendo catarro, não está trazendo ar. Então, a tosse ela precisa ser explosiva. Se a tosse não estiver eficaz, você provavelmente vai ter que aspirar esse paciente, mesmo que ele não esteja com um tubo dentro da boca. Mas vamos lá. Forma mais fácil, pede o paciente tossir. O paciente não está conseguindo tossir alguma coisa, aí a gente vai ter que descer uma sonda pelo nariz até o pulmão da pessoa. A melhor forma de você fazer isso é com o paciente deitado, pede para ele estender um pouquinho o pescoço, porque quando você estende o pescoço, fica mais fácil para você respirar, quer dizer, você abre mais a via aérea, a epiglote fica um pouquinho mais aberta, a epiglote fica aqui, na hora que eu estendo ela fica assim, um pouquinho mais longe. Passa a sondinha e a sua ideia é entrar dentro da traqueia e não ir para o estômago. Se você for para a traqueia, o paciente vai começar a tossir. E aí vai trazer mais catarro e você vai conseguir tirar o catarro lá de dentro. Lembrando que a tosse dele não estava eficaz, então o que o paciente vai fazer é um... É que eu tô seco, tá? Mas vocês vão ver um... E aí no catarro vai começar a vir de balde pela sonda. Pode falar, Lili. Então, se a pessoa, o paciente, consegue tossir, tem a tosse eficaz, produtiva, não há necessidade de eu fazer aspiração. Não tem necessidade alguma de você fazer aspiração. A não ser que ele esteja entubado, tracostomizado e afins. Mas se o paciente está tossindo, você não é nem que não precisa, é que não pode, porque senão vai machucar o cara à toa. Entendi. Ah, deixa eu aproveitar algumas diquinhas. É que eu não tenho uma caneta aqui. Tá bom. O nariz, ele não é assim. Se você enfiar uma caneta assim, você vai bater aqui em cima e não vai entrar. O nariz, ele é assim. Ele é para dentro. Então, na hora de introduzir uma sonda, nada de fazer isso. E sim, assim. Tudo bem? Eu acho que eu sou um Sim. preceptor muito sem noção, porque eu aspirava os pacientes, eu mostrava para eles, neles, como introduzir uma sonda. Tentem não introduzir seco, porque machuca, é plástico. E não é força. Nunca você vai, bati numa parede, deixa eu forçar. Não, é sempre jeito. E não precisa ficar torcendo. É você ficar, sabe, ajeitando. Se você torce, machuca. Se você bate, machuca. Se você vai seco, machuca. Umidifica ele com um pouquinho de soro, pode, soro nesse caso, para molhar sua mão e a sonda. E vai introduzindo devagarzinho. Ou xilocaína, que é um anestésico tópico, de pele mesmo. Vai introduzindo para dentro e vai descendo. Aqui, na epiglote, o paciente, aliás, no fundo do nariz, tem o nervo olfatório,
paciente vai começar a chorar ou espirrar, tá tudo bem, é só reflexo, não é porque ele tá chorando, porque tá triste. Você vai descendo, aqui ele vai começar a tossir. Se você estiver batendo na base da língua, talvez o paciente faça um reflexo de vômito, de... É só você subir um pouquinho e descer de novo, para não bater na língua. Desceu aqui na epiglote, passou na epiglote, o paciente vai ou tossir ou voltar a querer vomitar. Se o paciente está vomitando, tá errado. Sobe um pouquinho e tenta de novo. Pede para o paciente esticar o pescoço e vai tentando. Quando você acessar a traqueia do paciente, quer dizer, quando você pegar a epiglote aberta e você conseguir entrar dentro da traqueia, o paciente vai começar a tossir pra caramba. Vai tirando o catarro. De vez em quando você pode fazer uma pausa para o paciente respirar um pouquinho, mas essa é a ideia. Então, a melhor forma de higiene é quando o paciente tosse. Se o paciente não tosse, você faz uma boa reexpansão, vai soltar bastante catarro, aí você aspira o paciente. Agora, pensando um pouquinho antes, sem precisar aspirar. A aspiração dói, machuca, e a gente vai... Aliás, não dói, mas incomoda para caramba. A gente vai tentar, ao máximo, não aspirar. Tudo bem? Posso falar uma coisa? Pode? Manda ver. Então, assim, você já, mesmo sabendo, igual um paciente neuropata, ele não está entubado, nada, ele está recebendo oxigênio pelo catéter, está saturando 95 com catéter. Uhum. Aí, como fala, o nosso atendimento, você, sei lá, você sabe mais que vai ter que aspirar. Você já chega aspirando ou você faz outras coisas antes? Tenta fazer outras coisas antes. Dá uma chance. Às vezes o paciente estava sendo aspirado ontem, mas hoje não precisa. Faz tudo, faz de tudo, 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 tudo. Faz reexpansão, isso vai provocar tosse. Faz manobra de higiene brônquica, isso vai provocar tosse. Se nem Porque assim no o caso paciente dele, tossir... no caso dele, o que acontece? Assim, ó, nós temos 3 preceptores, cada dia é um. A primeira que a gente viu atendendo a gente considera como adulto porque ele é criança, mas acho que 15 anos neuropata. A primeira, ela colocou ele sentado na beira do leito, fez manobras de vibrocompressão, fez manobras de expansão, fez lavagem, fez a DRRI, fez tudo. Ele tossiu, e é só que, sabe quando no final de tudo você vê que a pessoa tá igual gargarejando o catarro, a secreção aqui? Uhum. Eu acho que naquele momento, aspirar a boca dele seria bom. Concordo, total. Então, só que a primeira, ela evita por tudo não aspirar. Ela evita por tudo aspirar o paciente. E deixamos ele assim. Ele estava saturando 95, ele ficou bastante tempo sentado na beira do leito, conversando, rindo e tal. Os outros 2 já chegam com o aspirador, o menino fica muito nervoso, ele soa frio, ele chora, ele fica igual você falou, ele fica ansiando, porque acho que ele coloca a língua para evitar a aspiração, e sangra muito o nariz dele, assim, porque ele se debate demais. E não fizeram nada, já chegaram só aspirando ele. Mas sai bastante secreção no aspirador. Olha, entre 8 e 80 são 72 passos. Eu não acho certo você não ter aspirado, porque se o paciente está com aquele monte de secreção dentro da boca, eu acho que não é surpresa para ninguém que ele não está conseguindo colocar para fora. Às vezes a tosse é boa, mas bem aqui fica preso na garganta. Você pode aspirar a boca do paciente, ou até o nariz, para tirar esse excesso. Fato é, se você não tirar, vai ficar parado na garganta, até a hora que vai começar a escorrer, uma parte vai para o estômago, mas uma parte vai voltar para o pulmão. Da mesma forma que já estava antes, e por isso você trouxe para a garganta, se você não resolver, vai voltar para o pulmão.
Mas, se você também já chegar com a sonda, você não vai soltar a secreção, pode não ser suficiente e pode provocar dor sem precisar. Então, o que eu sugiro, começa com uma reexpansão, senta, trabalha, faz o paciente reexpandir, faz o paciente acordar, respira bem fundo, pede para o paciente, tosse, não está tossindo, mesmo assim, mesmo com todas as suas manobras, o paciente não tossiu, dá um estímulo de fúrcula. Não está tossindo, ou está tossindo, mas não está resolvendo, desculpa, mas eu vou aspirar. Preciso, porque se eu não aspirar, vai voltar para o pulmão, vai voltar com mais bactérias agora da boca, vai virar uma pneumonia. Então, sinto muito, eu vou aspirar. Para aspirar, você sempre vai ser o mais gentil possível, porque dói pra caramba. Por isso também que eu faço com alguns alunos, para eles entenderem o que é uma aspiração. Incomoda pra caramba. Aspirou, deixa o paciente descansar um pouquinho e aí você reavalia de novo depois. Às vezes a aspiração compensa. Na verdade, enquanto o paciente estiver muito secretivo, sempre vai compensar. Quando que não compensa? Quando não sai muita secreção. Às vezes você vai aspirar, não vai sair quase nada, como aconteceu esses dias com a gente. A paciente estava vindo muita secreção, muita. Aí a gente aspirou, veio bem pequena quantidade. Ok, não compensou. Vamos espaçar mais? Em vez de aspirar a cada 6 horas, vamos aspirar daqui 12 horas. Então, nesse caso, a aspiração vai mais do bom senso. Você vai ver se necessita, e em alguns casos você vai ter que aspirar mesmo sem querer, né? Que nem no caso desse paciente que ficou com a secreção ali e é broncoaspirar de E, novo. gente, às vezes é só aspirar a boca. Passa uma sondinha assim no fundo da língua, resolve a vida. Certo. O importante é que o paciente traga a secreção do pulmão para a garganta e depois para fora, ou engolir. Melhor ser engolir, mas se ele não está conseguindo por algum motivo, tudo bem, a gente aspira. Tem que sair de lá. Não pode ficar lá parada, no meio do caminho. Eu acho que o mais importante é, tá fazendo sentido o que eu tô falando? Porque se eu só falar para vocês, não, tem que aspirar. Mas se vocês estão começando a se perguntar, e acho que é porque vocês estão conseguindo entender o sentido da história. Porra, não faz sentido trazer um monte de catarro e deixar na garganta, porque vocês conseguiram entender que não tá resolvendo. O que eu tenho um pouquinho de receio é que nem todo mundo vai pensar assim. Aí eu não costumo querer fazer o que eu sei que tá errado. Por isso que eu falei que eu vou arrumar briga no estágio. É fogo, viu? Nem fala. Aí na porrada com o preceptor lá. Pode bater na cara do preceptor? Pode, talvez não deva, mas pode. Mas é aquilo Eu que Vai a dar, pode. falou. vai dar polícia, talvez, vai dar reprovação. Então, tudo tem um preço, né? Sabe o que eu achei que é difícil quando eu fui para o hospital? Porque cada dia é um diferente, a faculdade não disponibiliza um. Então, um mostra de um jeito, o outro mostra de outro, aí a evolução é de um jeito. Isso meio que deu uma bagunçada. Um te deixa fazer mais coisas, outros quase não deixa você chegar perto do paciente. Então, eu achei muito chata essa parte. Tem coisas que eu sinto saudade de ser preceptor, sabia? Mas eu acho que eu soltava demais. Não sei se era bom assim também, não. Sabe como que eu ensinei? Eu já falei pra vocês como que. Eu acho que esse foi o dia que eu fui mais malvado, assim. Como que eu ensinei o paciente, não, os alunos a usarem o ambu? Eu montei o ambu, deixei ele mais ou menos no esquema. Aí eu virei pra aluna e falei: e se acabasse a luz agora, o que que você faria? Aí ela falou: ah, eu não sei. Eu acho que eu usaria o ambu. Aí eu falei: ah. Aí eu fui no ventilador e desliguei o ventilador. Sim, o paciente estava vivo e sim, estava conectado na ventilação e sim, o paciente parou de respirar por minha causa. Mas eu tinha dado Meu. oxigênio antes, o paciente não ia morrer de falta de oxigênio. Eu tinha dado um bufinho ali de 100%. É, o meu foi a cara que a aluna olhou pra mim e falou:
O que eu faço? Eu falei, você falou que ia usar o ambu. O que você vai fazer agora? Eu não sei, mas o paciente está sem respirar. Nesse Ela caso aí, montou o acho que ambu. você que ia ter que usar o ambu, porque eu ia Ela, parar. Eu acho que essa parte, assim, um pouco de adrenalina, porque quando eu fui, não teve nenhuma parada. Eu implorei para poder ir para emergência, porque a UTI estava muito calma. E eu queria muito. Aí as minhas amigas foram. Na outra semana teve, tipo, 3, 4 paradas. E elas tiveram que usar, tiveram que tem fazer. grupinho Eu que eu vou super te falar, queria. viu? Tem grupinho que tem um pezinho frio que mata 3, assim, na primeira semana. O paciente ficou bem, ela aprendeu a usar o ambu, nunca mais esqueceu na vida como se usa um ambu, mas estava sob controle, gente. Eu não ia deixar o paciente morrer. Na pior das hipóteses, eu ia ligar o ventilador de novo. Mas ele ficou uns 30 segundos sem respirar, com oxigênio no máximo. Não ia morrer, nem percebeu, coitadinho. Porque a gente faz isso quando a gente vai aspirar, né? A gente tira Mas, do ventilador exatamente. e coloca. Mas você devia ver a cara de medo. E não é medo a palavra que eu ia falar. Mas quando você devia ver sabe, o terror no pavor, você desligou o ventilador. Vai lá, brilha. Salva a vida. O paciente passou bem. Meninas, às vezes eu acho que é bom vocês sim entenderem o que está acontecendo, porque assim vocês conseguem bolar o melhor plano e saber o que fazer e o que não fazer. E eu acho que é muito mais fácil vocês, sabe, quando vocês entendem o que está acontecendo. Porque senão é só decorar. E na boa, quando você decora, você esquece. Higiene brônquica. Tapotagem não funciona, drenagem postural não funciona, blá 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 não funcionam. Tá, mas o que que funciona? A compressão funciona. Compressão é você apertar o tórax junto com a expiração. Ou você pode fazer um AF, aceleração do fluxo expiratório. Então você vai fazer assim, ó. O AF mudou o nome para AFA. Se você fizer com a mão aqui, aceleração do fluxo aéreo. Na boa, mudar a mão daqui para cá e os caras mudam o nome e acham que tá tudo certo só para dificultar a vida de vocês. É a mesma coisa, tá? Você pode fazer isso em 2 vezes, em 3. Pede para o paciente ficar falando enquanto você faz isso. Isso ajuda o ar a sair melhor, isso ajuda as cordas vocais a vibrarem, e as cordas vocais vibrando ajudam a trazer mais catarro. Mas, de novo, vibro não funciona. Não do jeito que a gente vai fazer, do jeito que a gente conseguiria fazer. E, na boa, tem um jeito muito difícil de fazer um resultado. E tem um jeito muito fácil de fazer um resultado melhor. Vamos usar o bom senso? Vamos economizar energia? Vamos do jeito mais fácil que funciona melhor? Você pode, deixa eu pensar, fazer uma tosse Quando a assistida. criança, Pode falar. quando o bebezinho assim tá chorando, é a ex, né? Isso. É, que ele- é a ex. Isso. É a inspiração. Quando o bebezinho tá chorando, é só esse. Você pode fazer uma tosse assistida. Você vai com a mão junto. Deixa eu imaginar. Mesmo uma criança que você falou que não ia entrar sobre criança, mas é que agora a gente está lá no hospital da criança, então a gente só tem esse exemplo. A criança, quando ela tem tosse produtiva, você vê que ela tem ali aquela tosse que tá subindo a secreção. Precisa fazer a aspiração? E a criança tá puxando, mas não tá engolindo? Precisa. Mas não precisa descer tão fundo. Você pode só aspirar a boquinha da criança e ver como é que fica. Tipo, veio aquela bolota. Aspira a via aérea, a boca da criança. Tira o catarro da boca. Resolveu? Acabou. Não tem que aspirar nasotraqueal, não. Nasotraqueal machuca. Ainda mais em bebezinho. Exatamente. Nossa, a gente participou de um atendimento na emergência, sexta-feira, que eu acho que foi isso que nós ficamos doentes no final de semana.
Judiaram tanto do bebezinho, mas tanto, porque ele era forte, ele arrancava, sabe? Que Ele, judiação. ele arrancava a sonda, arrancava tudo. Ele saía arrancando. Amarraram ele, né? Conteram ele com lençol. Amarraram? Coitado do menino, gente. Pegaram o acesso aqui atrás da orelha e vazava, e jorrava sangue. Jorrava sangue. Foram aspirar, o menino não saiu nada. Eu falei, meu Deus, sofrimento. Tô ficando traumatizada. Não fui pro hospital da criança ainda, não. Mas me traumatizando. Não Boa saiu sorte. nada. Acredita? Agora vocês entendem por que eu não trabalho com criança. Né? Luiz, sabe quanto que tava o batimento do bebezinho? 211. 211. 7 meses ele, né, Andréia? 7 meses. E eu falei assim, se eu fosse a mãe desse menino, eu arrancava aquele sangue tudo e ia embora. No final, Agora, colocaram ele na VNI, né? Então, colocaram na VNI, só que não estava resolvendo nada, não. uma pergunta bem simples para ver se vocês estão conseguindo entender. Ajudou a aspiração? Não. Em nada, pelo contrário, deixou ele mais irritado. Eu acho assim, ó, no meu consentimento, na minha percepção, assim, que a gente vai meio por intuição, ainda mais que a gente já é mãe e tudo. Se acalmasse a criança, pegasse ela no colo e deixasse ela acalmar, já ia diminuir os batimentos dele. E não ia precisar aquele sofrimento todo. Não. Toda hora vinha um, pegava e furava aqui, furava ali, mexia aqui, mexia ali. Gente do céu, aí tira radiografia, pega o menino, não sei o quê. Amarraram tanto o menino, Luiz, tanto, com lençol grosso, né, André, que o menino tava pingando. Ele era negro, mas ele tava ficando preto de roxo, assim, sabe? Já ficando pingando. De nervoso, suando, molhado. Um bebezão grande, sabe, gordo. E outra coisa também, a mãe falou que a bolinha do saco dele tava inchada. E tava mesmo, dava para ver. E o médico falou que era impressão dela. Era impressão, foi o que a gente falou. Gente, é mãe, você acha que mamãe não conhece o filho? Mais do que qualquer um. Gente, me deu uma agonia, me deu vontade de sair correndo. Eu não vejo a hora de chegar hoje lá para ver o que aconteceu com esse menino, viu? Porque elas falaram que iria ter que ir para UTI. Olha, acabou. Vocês já decidiram, vocês já conseguiram entender a ideia de que não era indicado, não foi bom, pelo contrário, só prejudicou a situação. Acabou. Não tem nem o que discutir. Não, e a preceptora, né, André, vira assim, nós vamos atender outra criança na emergência, ela virou uma menininha também, uma bebezinha, essa era menorzinha. Teve que aspirar também, aí ela pra gente. A mãe lá, desesperada, chorando, aí ela, quem quer aspirar? Eu falei, eu não. Não vou mesmo. Aí ela, ninguém quer aspirar? Ficamos uma olhando pra cara da outra, então eu vou aspirar. Sem necessidade também, porque não saiu nada. Nada, nada, nada. Não vi que melhorou nada também na criança. Não melhorou nem a ausculta, nada. Nem ausculta, nada, nada, nada. Só serviu para irritar a família toda? Isso, e a gente, assustar a gente. A mãe ficava assim, desesperada. Não, minha filha vai morrer, minha filha vai morrer. Desse jeito, gente. Eu fiquei assim, horrorizada. Eu saí de lá na sexta-feira, só o corpo, que a alma não sei para onde foi. Enfim. Trabalhar com criança não é fácil, não. Lógico que não só criança, adulto, mas criança. Gente. Por isso, quando eu vejo alguém que fala que quer fazer neonato, pediatria, eu falo, tem certeza? Porque eu não, jamais eu vou querer. Tem um lado meu que pensa assim, eu acho que eu vou fazer para fazer bem feito. Eu tenho certeza que eu quero. Mas ouvindo vocês falar, dá a impressão de que eles não têm uma pós em neo, assim. Dá a Sabe o que é pior? entender que Eles não têm bom senso. eles não têm isso, assim, sabe? Porque acha que criança é a mesma coisa que adulto, e não é. Criança, ela responde muito mais rápido. Se você tivesse feito uma manobra nele, acho que teria mais eficácia do que você passar a sonda numa criança que está com os parâmetros tão altos que nem ela tinha dito. Eu não faria uma coisa dessa com a criança. Ai, ai.
Tudo bem, meninas? Quanto ao que Sim. não fazer? Sim. Olha, se eu puder não aspirar nenhuma criança lá, eu não vou aspirar. Não vou mesmo. Quando eu tava no estágio, eu falava isso pros alunos. Ó, pessoal, tá vendo uma coisa que vocês não podem fazer? Não façam isso. Se vocês fizerem isso um dia, vocês não estão ferrados se eu pegar vocês fazendo um negócio desse. Quanto eu puder evitar aspirar, não vou, não quero. Não acho que não tem. Pelo menos esses dois que nós vimos, até esse outro, só a boca. Não vi, Isso vale para adulto também, viu, gente? o adulto, né? Não vi necessidade, não vi. E é, Não tem indicação, não tem. faz, Mas muito sabe? difícil, igual a André falou, a primeira lá com o paciente que era PC, colocou ele sentado, fez manobra, mexeu, não sei o quê. A outra não, já nem fez nada e já foi aspirando direto. Não, eu acho que você tem que fazer alguma coisa antes. Aquilo não é o seu único recurso. Concordo plenamente. Ah, não. E assim, lá é muito bebê. É difícil você colocar um bebê para andar, né? Não tem como a gente. Então, o que a gente faz? Eu pego no colo, não sei nem se pode. Eu pego, eu tiro do berço, eu não sei, né? Pode sim. Põe na cama, mudo de posição. Porque foi o que você falou, quanto mais fica deitado, mais fica com as costas, né? Pior é. Deixa eu aproveitar isso que você falou do choro do bebê pegar no colo. Pode pegar no colo, desde que você esteja protegida, para não passar bichinhos para os outros bichos, para os outros bebês. Acabei de chamar bebê de bicho. Pode. O que você não. Ah, outra coisa. Rir, dar risada, ajuda pra caramba. Pensa aqui numa pessoa que tá rindo pra caramba. Ela faz o seguinte, ó. Várias André, tosses. triste de palhaça? Aí você puxa o ar. Aí você. Exercícios de reexpansão pulmonar e higiene brônquica. Acabou. Rir ajuda pra caramba a colocar o catarro pra fora. Então, pega uma criança e faz a criança rir. É errado? Não, pelo contrário. É muito certo. Faz cócega, brinca, dá risada, leva um brinquedo. Eu fazia isso e eu não gosto de pad, hein? Não gosto de pad porque eu tenho coração mole. Mas quando você dá risada, você coloca o catarro pra fora. Quem aqui, quando tá doente ou alguma coisa assim, quando vai tossir, começa a tossir. Aliás, quando vai rir, começa a tossir. Porque quando você tá rindo, você sem querer, você faz pra puxar o fôlego pra continuar rindo. Você pode ficar sem fôlego de tanto rir ou de tanto tossir. Os dois são iguais. Só que um é mais legal. Do mesmo jeito que quem é mãe já pensa, quando o filho tá moadinho, triste, a primeira coisa que quer é ver ele bagunçando, dando risada, assistindo filme, rindo. É totalmente lógico. Mano, criança correndo. Ela tá correndo, ela tá colocando ar pra dentro do pulmão. Ah, ela tá com febre, tem que ficar quietinha. A fisiologia tá te mostrando que ela tá bem. Ela pode correr, ela pode brincar e vai fazer bem pra ela. Não tem problema, tá bom? Ai, mas vai desviar energia porque ela tá com febre. Se a criança tá correndo, você vai fazer o quê? Você vai bater na criança pra criança ficar quieta? Deixa a criança brincar. Isso ajuda. Tanto no desenvolvimento, blá blá blá, quanto no exercício pulmonar, quanto na higiene brônquica. Não precisa aspirar. Economiza seu tempo. Economiza dinheiro. A criança vai embora logo, todo mundo fica feliz e a criança nem percebe o que aconteceu. Agora, não, eu tenho que te aspirar porque eu sou fisioterapeuta. Passa lá uma sonda linda dentro do narizinho da criança. Ah, outra coisa, prefiram sondas pequenas. Aspirar com sonda 10 no adulto tá tudo bem. Se for um adulto grande, muito grande, uma sonda 12, talvez. Vai com cuidadinho, vai de boinha, tá tudo certo. 14, nem lascando. 10 e 12. Para adulto. Em mim eu passaria uma 12 e eu sou grande. Então, não. 14 só na emergência, quando você pegar aquele pessoal, os pedófilos que vêm com a polícia. Aí você pode. É. Aí você pode. Deixa eu ficar quietinho. Meninas, Luiz, deixa eu perguntar. pode falar. Na compressão, por exemplo, o AF ou outras manobras que comprime na hora da ESE, aí o bebê lá, a criança, está chorando. Você fica comprimindo até ele puxar o ar para tirar a mão? Quando ele tá chorando, ele tá com a glote aberta. É um huffing.
Então, na hora que ele tá chorando. Entendeu? Ficou legal. Aproveita que ele tá chorando, porque quando ele chora, ele vai fazer o quê depois de soltar o ar? Vai puxar com tudo. É. Vira a criança do avesso, de tão forte que essa tosse é. É o melhor momento para expandir, para colocar o catarro para fora. Que a mãe tem uma consciência, eu também pensava isso, que quando tá parando de tossir, é bom que tá melhorando, né? Às vezes é, porque significa que tem pouco catarro, mas às vezes não. Às vezes significa que o corpo, Tá sabe, totalmente, né? tá tão cheio, tão cheio. Por via das dúvidas, que a criança é catarrenta. Presuma que todas eles são catarrentos. Até porque uma criança com 2, 3 anos de idade com nariz escorrendo não é raro. Criança de Não. 2, 3 anos de idade provavelmente tem catarro no pulmão também. Dica para quem trabalha com criança. Os bichinhos entram nas crianças, ficam mais fortes e matam os adultos. Então, se protejam. Usem bastante máscara. Se vocês têm medo de Covid, tenham muito medo de bicho de criança. Olha, eu trabalho com 3 colegas que estão doentes agora porque falaram exatamente isso. Ah, peguei bicho de criança. Porque é isso que criança faz. Ele nem sente, mas o bichinho entra nele, fica mais forte e mata a gente. Gripe ainda é a doença que mais mata no mundo. Então, e boa parte disso é culpa das crianças, que deixa os bichos mais fortes. Entendi. Então se protejam. Usem máscara, usem óculos e todas essas coisas de Covid. Lavem bem a mão. Principalmente se vocês forem coçar alguma coisa de vocês ou mexer em alguma coisa de vocês. A gente atende eles de jaleco Descartável? descartável e luva. Boa. E máscara, a N95. Aí, quando acaba o atendimento, a gente já joga tudo fora. Um óculos vai ser bem-vindo, viu, Andréia? Não faz mal, não. O óculos também? Um óculos de proteção. Porque pega muito pela mucosa dos olhos. Igual o Covid mesmo. Mal Entendi. não vai fazer. E assim, não é que vai matar vocês literalmente, tá? Mas vai deixar vocês zoadinhos, com dor de garganta, com dor de cabeça, gripe, né? Não é legal ficar gripado. Então, se puder evitar, por que não? Verdade. Tá bom? Obrigado, Luiz. Imagina, gente. Ah, e quando o paciente está entubado, higiene brônquica não tem como ele tossir, nem quando ele está tracostomizado, porque a glote fica acima. Com a tracostomia, ele ainda pode arrastar o catarro para fora. Aí sai o catarro aqui, mas não é uma tosse. Porque tosse precisa da epiglote. E a glote só vai fechar aqui em cima, e com o tubo ela não fecha, e com a traqueostomia tanto faz. Então, higiene brônquica em adulto, quando houver indicação, você aspira. Não precisa aspirar em todos os atendimentos. Então, às vezes o paciente está entubado e você não vai aspirar? Não, não precisa. Não aspira quem não precisa. Alguns preceptores vão encher o saco de vocês e vão falar: não, mas tem que aspirar. Você atendeu e não aspirou? Se não houver indicação, não aspira, porque machuca, porque dói, porque não precisa. Às vezes precisa. Quase sempre precisa, mas quase sempre significa que às vezes não. Tá bom? A não ser que o professor esteja dando nota para vocês. Aí vocês fazem o que eles mandam e pronto. Chato, né? Quando vocês começam a ter uma visão acima. Tudo bem, gente? Alguma dúvida? É? Vou encerrar a gravação então. Ó, vamos tentar fazer essa aula prática.